Muito bem, galerinha. Está começando mais um programa Casa de Malungo e hoje o nosso entrevistado é da pesada, grande mestre Nego Ativo, fundador da banda Berimbau, um dos principais nomes aí da música preta brasileira, da capoeira. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa mistura que eles fizeram, essa mistura da africanidade aí com a brasilidade. Então, fiquem ligados que o bate-papo vai ser massa. Já estou aguardando aqui a conexão do Mestre Nego Ativo. E o programa Casa de Malungo tem o apoio cultural da Pontinet. Um salve para o meu parceiro grande João Matos da Pontinet. A nossa transmissão é feita através da internet da Pontinet. E o João Matos, que já teve por aqui como entrevistador, já teve, o programa dele está disponível no YouTube. Nosso programa acontece, galera, há 3 anos. É um programa presencial, tivemos aí bate-papo com diversos artistas, como o Davi Primavera, Costa Melo, artistas regionais, artistas também conhecidos aí no Brasil inteiro. Tivemos o Mestre Taíde, tivemos o Guilherme Arantes, enfim, uma galera da pesada. E você pode conferir esses programas lá em nosso canal do YouTube. A galera do Berimbau já está presente. Eu vou conectar aqui com o Mestre Nego Ativo. E lembrando também que o programa tem o apoio cultural do Bud Bar Carrancas, que está aí com super promoções. O Bud Bar Carrancas está se adaptando a essa questão aí do coronavírus e estão fazendo atendimentos delivery. E temos também a parceria da Percepção Musical. Então vamos nessa conectar com o grande Mestre Nego Ativo através do Instagram dessa banda da pesada que eu sou fã há muito. Do perfil do Berimbau. Conectando com Malungo, Mestre Nego Ativo. Conectando, estamos devidamente conectados. Salve, Mestre Nego Ativo. Tamo junto, irmão. Já quero adiantar aqui que é um prazer te receber aqui no programa. Já tem um tempo que eu tô querendo trocar essa ideia com você e te dizer que você é uma referência assim, total para mim. Durante o programa a gente vai trocar uma ideia sobre aquela participação que você fez em meu trabalho lá com o Bulldog. Quero agradecer o Bulldog que está sempre participando aqui das lives. Ele que fez essa ponte bacana entre o meu trabalho com o seu trabalho e foi muito legal. É uma honra te receber, mestre. Um salve aí para todos, para todas. A minha imagem aqui tá parecendo congelada aqui. Eu estou num retrato aqui, né? Mas não, tá legal. Tá legal. Aqui para mim parece congelada. Não sei o que está acontecendo. Pode ser a minha internet, não sei. Mas enfim. Mas até se eu conseguisse mexer aqui seria até interessante, né? Mas enfim. Para mim aqui tá funcionando 100%. Então massa. A produção, fala aí se você tá vendo legal aí, ó. A esposa na produção, Luandra aqui, ó. Isso é massa. Aqui tem o Aruan também. Como é que tá aí, Aruan? Tá indo? Como é que tá o áudio? O seu áudio tá bem legal aqui, viu? Eu tô te ouvindo massa. Então... O seu também, para mim, tá 100%. Que bom. Aí então, a galera assim, tá falando aqui, ó, tá normal. Tá normal. Então, só para mim que tá congelado aqui. Tá uma foto linda minha aqui, com essa cara preta. Então, é isso, assim, né? Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, né? Essas frases, assim, né, que surgiram, assim, dentro do ambiente do Berimbau, assim, desde 1996, né? Quando a gente iniciou esse projeto aqui do Berimbau, eu sempre encarei o Berimbau mais como um projeto do que uma banda, né? Se fosse uma banda, ela teria acabado já anos atrás, né? Então, para mim, eu encaro como um projeto de vida, né? Que ela tem suas dinâmicas, momento ela está aqui, momento ela está aqui. É como as ondas sonoras, as frequências sonoras, né? Se fosse para mim ter encarado realmente o Berimbau somente como uma banda, a gente já teria desistido, ter ficado no esquecimento, assim. Então, é um projeto que eu espero, quando eu estiver com meus 90 anos, eu vou tocar meu berimbau do lado do Ronils com contrabaixo, com a Marcela, com a guitarra ali do
do Tiago, enfim. Então, assim, é importante assim, falar um pouco disso, assim, né? Que é um trabalho artístico, mas, sobretudo, ele nasce de uma arte engajada. Por isso que é um Essa projeto... primeira, essa é a primeira ideia que eu queria trocar com você aqui, mestre, é justamente sobre essa onda, né? Que vocês são os precursores, assim, dessa onda de fazer essa mistura da música da capoeira com a soul music. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que se deu isso lá no início, nos anos 90 e tal. Então, é bom a gente sempre lembrar assim, que os anos 90, né, foi uma década assim, de uma violência absurda nas comunidades, né? Que foi realmente a chegada assim, em massa dessa globalização, né? Mais informações, toda essa coisa que circulava assim, nas comunidades. Foi também onde foi chegando o armamento nas comunidades, né? Foi aproximando ali, o tráfico foi crescendo, enfim. E aí foi um momento que a gente atuou de uma forma de frente com todo esse processo perverso, né, da globalização. A gente havia aqui na minha casa, na casa da minha mãe, é muito importante também que as pessoas saibam, né, que o berimbau ele surge dentro da casa da minha mãe, dos meus pais. Meu pai já tinha falecido já alguns anos atrás, e minha mãe, enquanto matriarca, né, ela segurou toda a onda, me entendeu, me compreendeu. Então foi muito importante isso, assim, a minha mãe nos acolher, assim, né? Então por isso que eu acho que essa banda, ela realmente nasceu de uma barriga preta. Por isso que eu vejo que é um projeto de vida, assim, de resistência por muito tempo, assim. E naquele momento a gente, né, parte de mim essa ideia, né, a construção, mas eu não construí nada sozinho, né? Foram todas as pessoas que estavam ali, junto comigo ao redor, eram pessoas novas, pessoas ainda tão jovens, né? Tô vendo o Léo Pires aí, que acabou de entrar, que é um dos maiores bateristas aí do Brasil, e é um cara que está sempre nesse projeto do Berimbau, ele que gravou a primeira bateria do nosso primeiro álbum em 98, 99, enfim, né? Eu já vi o Ronilson também, é um cara de grande respeito, o Léo Pires, né? O Ronilson também, que está nesse projeto aí desde 93 para 94. Então a gente começou a buscar assim, todos esses elementos, você falou, a capoeira, o soul music, né? Essas outras manifestações bantos de Minas Gerais, eu sempre fui muito próximo disso tudo, né? Do movimento Black Power, né? Enfim, e tá também ali diretamente, né, nas comunidades quilombolas, assim, isso desde criança. Então, eu te confesso que não foi tão assim, não foi um grande desafio trazer esses elementos para essa música, com esses gêneros regionais, que vinha soul music, o funk music, né, o rap, o reggae. Não foi, a gente não teve tanta dificuldade, porque já tinha ali uma propriedade, né, uma vivência. Já estavam de dentro, né, parado. E o que é interessante também, que nos meados dos anos 90, o Brasil já estava buscando isso, né? Acho que nos anos 80, se a gente for pensar assim, a música internacional dos anos 60 é uma, dos anos 70 essa lacuna, e nos anos 80 ela muda completamente, né? Se você pega você pega uma foto do Michael Jackson de 74, é uma pessoa. Se você pega a foto do Michael Jackson de 84, é outra pessoa. E foi o mercado fonográfico... E foi o mercado fonográfico que fez isso com o Michael Jackson, né? Se você escuta um rock and roll, você vai escutar um rock and roll dos anos 60, um Led Zeppelin. Você vai escutar aquela música mais groovada, a frequência baixa, grave, mais presente, é mais orgânico, né? Dialoga mais com a natureza humana, assim, eu diria assim. E nos anos 80, se você for escutar um som de um rock and roll, um Guns N' Roses, por exemplo, você vai ver que é diferente, a afinação é mais alta, os timbres são outros. E nos anos 90, ainda mais, tudo vai mudando assim, né? Com essa tecnologia, a coisa ficando mais digital e mais amassada, mais imprensada, vai perdendo essa coisa do groove, do grave. E quando se fala de grave, é África. Aí é como se fosse, a gente estivesse distanciando de África, né? E aí, pra gente, naquele momento, a gente queria aproximar de África, assim, né? No meio dos anos 90. E foi interessante também que Belo Horizonte tinha uma coisa muito forte da música
pop muito forte, né? Tinha grandes bandas, né, de pop music em Belo Horizonte, uma cena muito forte, muito poderosa, assim, de grandes bandas que já estavam atuando já, né, no cenário, mas também eram bandas também distantes da gente, né? A gente está aqui de um lado da cidade, eles estavam do outro lado da cidade. Eles estudaram em umas escolas privadas, a gente estudou nas escolas públicas. Então a gente não tinha relação. Porque às vezes as pessoas perguntavam: qual que é a relação de vocês com a banda tal? Eu falei assim: poxa, nem conheço os caras, porque a nossa caminhada é outra. O que a gente come é diferente deles, mas a gente está fazendo música, e música é universal, cada um na sua real. A parada é essa. E foi um momento também muito importante porque a gente sentiu, percebeu, uma coisa que foi um gênero que foi importante na década de 90, foi o Mangue Beat, né? Com Chico Sainz, Nação Zumbi, né? Que ali a música ela estava sentindo realmente esse avanço tecnológico de loops de eletrônica até aqui. Aí vem uma moçada, estava chegando, querendo fazer o contrário. A gente tinha a necessidade de mergulhar na raiz, voltar para a África. Sim. Então a gente pega essa onda, assim, acho que é importante a gente esclarecer isso, assim, porque foi o que aconteceu, assim. E em Belo Horizonte tinha uma cena muito linda, cara, tinha muitas bandas de rock and roll, e o Berimbau, a gente tocava com essas bandas, né? Tem uma figura que é muito importante em Belo Horizonte, que é o Zilermano, né? Que é um grande amigo. Na época ele tinha a banda Zipados, né? A gente tinha uma relação muito massa, que era um cara simples, um cara massa, que agitava-se alguns festivais. Então a gente sempre estava tocando os festivais de rock and roll, de reggae, de rap, enfim. Isso foi muito bacana. Estou vendo aqui a Bel chegando aí, visitando a gente. Mas é isso, assim, viu? Fala aí, se não se deixar. Cara, eu achei achei muito interessante isso que você me falou agora, e vai de encontro aqui a pergunta que eu ia fazer na próxima pergunta, porque eu achei muito interessante, porque eu também venho desse processo assim, de capoeira. Eu fiz capoeira aqui em Ponte Nova com o saudoso mestre Negrito, fiz com o mestre Zumbi, mestre Teobaldo. Então eu tenho essa onda da música e também tem essa onda de capoeira. E vi uma entrevista de você falando uma parada que eu achei muito interessante sobre essa busca pela música ancestral da capoeira. E nesse vídeo você fala sobre essa ancestralidade, sobre a afinação baixa dentro da roda que foi perdendo ali no século XX, na final do século XX, atendendo um lance ali de mercado. Então você acredita que isso aconteceu com a música, com rock and roll, com tudo, e com a capoeira também? Sim, eu estou nesse processo ainda desse estudo, né? Assim, minhas pesquisas já faz alguns anos, mas o que eu venho sentindo cada vez mais é que realmente eu diria, a década, né? Esses 10 anos ali dos anos 70 foi crucial, né? Porque a gente tinha uma música, uma afinação até nos anos 60, a década de 70, ela tem essa lacuna, uma transformação, e quando chega em 80, aí a gente assume, né, uma outra sonoridade, outros timbres, uma outra afinação. Essa década de 70 ela é crucial, assim, na capoeira mesmo, assim, e algumas nas diversas manifestações de resistências negras e indígenas. O que aconteceu na década de 70? A ditadura, ela atuava silenciosamente. Ela começou a anular os movimentos de resistência no Brasil. As grandes rodas de capoeira, mesmo de Belo Horizonte, na Praça 7, principalmente na Bahia, a roda do Corta-Braço, do seu Valdemar, do Barracão, de Pastinha, foi anulando esses movimentos silenciosamente, foi enfraquecendo. Porque o Brasil, na década de 70, o Brasil começa a década de 70 um tricampeão mundial. Pela primeira vez teve uma Copa do Mundo, né? Televisão colorida, camisa amarelinha, calção azul. Aí é uma década que fica mais esportiva, né? E aí esse governo militar, ele empregou uma coisa mais do treinamento, mais esportivo. Isso foi anulando a cultura do Brasil. E aí, se vai anulando a cultura, vai se distanciando de África. Né? O que aconteceu com o Michael Jackson? Ele foi se distanciando de África.
pelo menos esteticamente. Quando eu falo do Michael Jackson, assim, eu sou fã de Michael Jackson, acho ele um dos maiores gênios, né, da música internacional, mas estou pegando ele assim como exemplo, porque acho que todo mundo conhece o Michael Jackson, né? Enfim, mas aconteceu isso, sabe, o Arthur? A música, então, ela altera, e não é só a capoeira, não é só a afinação da capoeira também, dos tambores também, os tambores que eram, da forma que eles eram afinados, até os anos 60, os anos 30, 40, 50, 60, era uma afinação mais baixa mesmo, o mundo era menos veloz, o mundo era tinha menos ruído, menos barulho, e de 80 para cá o mundo fica mais barulhento, mais ruído, né? De vez em quando eu tô aqui em casa de boa. Relação até da pedra, né, velho? Que toca o berimbau, com moeda e tal também. Nesse mesmo contexto aí de ser mais ligado com a natureza, você fala nesse vídeo sobre essa onda da pedra também, que eu achei assim, super interessante. E como capoeirista, assim, não sou um capoeirista tão ativo, mas você às vezes às vezes a gente deixa isso passar, né, cara? Não mergulha tanto, assim, observando esses pequenos detalhes. Muito interessante isso. Sim, né? Queria dizer também que eu estou aqui agora representando o Berimbau, né? Que a gente Berimbau. É um coletivo de pessoas, né? E quando se fala de berimbau, berimbau de barriga tá aqui, né? Berimbau. Ah, esse som. O berimbau, ele nasce desse som, né, velho? Moçambique bateu ferro acima. Uma chorou serra abaixo. Para no ar, andorinha. Quando o capitão de braço, ouvimos saudade da rainha que veio do Congo do reinado. Capital era Vila Rica, e meu Deus, a Irmandade do Rosário. Maravilha, mestre. Essa cantiga ela é muito especial pra gente, assim, do Berimbau, né? Ela tá no álbum Irmandade, de 2006, né? Foi nesse momento que a gente teve um encontro tanto com o Milton Nascimento e Gilberto Gil, então ficou marcado, assim, aí surgiu essa ideia desse projeto, assim, o Irmandade, assim, onde que a gente regravamos também Milton Nascimento, né? Com Fé Cega, Faca Molada, com a participação dele, né, no videoclipe. Do próprio Milton. E também Gilberto Gil, Parabólica Camará. Então a gente foi presenteado por esses dois grandes pilares da música internacional. E eu tive contato com a sua música antes da gravação lá de Pele Preta. Como já disse aqui, a ponte foi feita pelo grande Bulldog. Eu tive o prazer de presenciar uma oficina ministrada por você, onde você trabalhava os ritmos afro-mineiros ali e apresentava alguns instrumentos. Eu posso dizer, cara, que aquilo ali pirou assim minha cabeça. Eu comecei a ter uma curiosidade maior para poder entrar nessa questão dos ritmos e tal. E depois de você ali eu tive... Só um pouquinho, por favor, Arthur. Ô, gente, eu quero ver chover coração aí, chuva coração. Tudo colorido ali, ó. Vai botar o coração pra chover aí. Bota o coração aí, ó. Mete o dedão aí, ó. Coração subindo, eu amo isso. Outro dia eu entrei numa live de uma amiga minha, ela que falava isso, gente, chove os coração. Eu falei assim, pô, eu vou falar isso aí também, que eu gostei. Chove coração. Chove coração. Desculpa aí que eu te interrompi aí, viu? Não, pra chover coração mesmo. Bora socar o dedo aí, mandar essa live aí pros amigos, pra todo mundo
curti aqui. Então, a minha pergunta era em cima disso, sobre essa oficina que você ministra nos quilombos. E naquela época você me falou sobre um estudo que você estava fazendo entre as variações dos ritmos dentro dos quilombos, executados, né, pela galera. Queria que você falasse um pouco sobre isso e da relação do Berimbau com esses quilombos. O que foi interessante, esse nosso encontro aí em Viçosa, Buiaé. foi no Quilombo Buiaé, não foi isso aí em Viçosa, né? Isso, na região aí, na Zona da Mata. Então foi muito especial para a gente estar ali naquela comunidade quilombola e tendo aquelas trocas ali, né? Enfim, no Berimbau, na verdade, foi um processo bem desafiador para a gente, que a gente, né, mesmo tempo que a gente tinha uma certa propriedade para inserir esses gêneros regionais dentro do contexto, né, dos instrumentos ali mais convencionais, foi bem interessante e teve uma participação fundamental do Léo Pires, né, que para mim sempre esteve com a gente, né, apoiando, mesmo agora, né, o Berimbau nessa fase que a gente está, que o baterista é o Gi, né? Sempre o Léo tá ali orientando, gravando e, enfim, opinando, que é um cara que a gente entende que é um baita de um produtor musical também, juntamente com o Ronilson Silva. Então o Léo Pires, ele foi fundamental nesse momento desse laboratório, assim, de encaixar os tambores, né? Os tambores de Minas, juntamente com o berimbau da capoeira, dentro da bateria, dentro do groove, né? Dentro do groove com contrabaixo. Então foi um laboratório assim que depois a gente poderia até armar uma live específica com o Léo Pires para ele contar um pouco como é que foi esse processo com ele. Sim, já está convidado. Né? Já está convidado. O Ronilson também está aí presente também, que era grande Ronilson, que tocava o tambor. E o Ronilson está desde o iniciozinho, né, velho? Ronilson é neném, né? Professor neném aqui. Então a gente poderia depois armar alguma live assim, ou marcar um encontro mesmo assim, pessoal. Ano passado, se não me engano, foi ano passado, o Léo Pires esteve aqui no espaço, né, no nosso Centro Cultural, na Lamparina, viu? É importante as pessoas saberem que aqui, gente, na minha casa, né, já tem, vai fazer 2 anos, é um espaço cultural, porque as pessoas são tão condicionadas a visitarem apenas os espaços centrais de Belo Horizonte, que a gente acaba esquecendo que nas comunidades tem outros espaços também, com propostas interessantes, que é importante a gente fortalecer as comunidades, as pessoas pensantes, os corpos políticos, né? Porque senão a gente não vai vencer, né? Eu até acredito muito que o governo que a gente tem hoje, ou melhor dizendo, o desgoverno, foi muito isso também, que em Belo Horizonte centralizou as coisas demais, as pessoas só frequentavam e frequentam até hoje a área central e esqueceram das comunidades. Aí domingo, Jorge Velho deitou. Então as pessoas têm que ficar ligadas nisso. É muito legal para a Praça da Estação, mas vem também para a Praça Barreiro Grande do Maria Gorete, vai para a Praça Lagoa do bairro lá de Neves, de Ribeirão das Neves. Se ficar centralizado demais, a gente precisa afastar um pouco disso e tentar fortalecer e prestigiar as comunidades. Assim, enfim, então esse processo foi muito interessante aí. Desculpa aí, gente, eu acabei entrando nesse lado um pouco assim mais da política, mas, como eu disse desde o início, o Berimbau tá junto, né? É uma arte engajada. A coisa não tem como se desligar, ainda mais com as letras do Berimbau. Pois é, quem acompanha o trabalho, assim, sabe qual que é a nossa proposta, assim. A gente sempre teve dificuldades dentro de um mercado fonográfico, a gente sempre teve um discurso, às vezes, um pouco mais agudo, né? E a gente já nasceu com isso, assim. Me lembro também que foi algo que aconteceu, foi bem interessante, assim, nos anos... Foi em 2001 ou 2002, se não me engano, assim, eu recebi um telefonema de uma grande gravadora do Rio de Janeiro para uma reunião que eles estavam interessados em, né, nos contratar na época, e toda a banda queria, né, cara? O sonho da banda, a gente precisava de uma gravadora na época para a gente... né, ter música da novela. E aí eu fui para essa reunião, na época, junto com um parceiro, com o Berico, que era o guitarrista, né, e um dos principais compositores da época. E a gente foi para essa reunião e lá essa gravadora
elas queriam realmente contratar o Berimbau, mas eles falaram que queriam mudar muita coisa na sonoridade, no comportamento. Aí eu falei, ô, meu irmão, convide outra banda, porque essa aqui não vai mudar, você não está entendendo. E aí, eu me lembro que isso rolou meio que um conflito, assim, com poucas pessoas do grupo que, assim, que não concordaram. Eu disse, brother, eu não vou fazer isso. Sacou? O Berimbau, a gente não é uma banda, a gente não é uma banda, a gente não é um grupo, sacou, com a proposta pop music. Não, a gente pode ser pop até um determinado momento, mas a gente não pode alterar as nossas raízes, assim. Enfim, isso me marcou muito, assim. Mas a gente já fez muitas coisas legais com o Berimbau, sabe? A gente já tocou com vários grandes artistas, a gente fez algumas turnês assim para os Estados Unidos, para a Europa. A única coisa que a gente não conseguiu com o Berimbau foi ganhar grana. Todo mundo dura até hoje. As pessoas têm isso, né? Tem uma fantasia do artista. Pô, vocês ficaram 30 dias na Europa, voltaram cheios da grana, porra. Cheio da grana. Dormindo dentro do ônibus, sacou e tal, e comendo dentro do balaio e viajando. Não tem essa onda. As pessoas às vezes acham muito isso, né? Essa coisa do artista começa a tocar ali, até hoje acontece isso, na vez, porque vocês têm uma certa fama e uma coisa, você, grana é outra parada. É outra parada, com certeza. A galera tem uma visão muito superficial. E não tem nada disso. E até hoje, assim, quando eu fico relembrando assim, de momentos especiais que a gente passou com o Berimbau, assim, ou tem alguém perguntando alguma coisa, parabéns por manter... O grande João Matos, que é nosso apoiador cultural, dá uma força aqui pra gente, disponibilizando a internet. É nosso parceiro de sempre, aqui desde o início da minha estrada na música, e parceiro de um monte de músicos, de artistas aqui em Ponte Nova. Então, salve aí pro parceiro João Matos, da Ponte.net. Tamo junto, meu irmão. Então, mestre, você falou aí das turnês que vocês fizeram. Teve uma especial para os Estados Unidos, que foi um professor de uma universidade lá, que lançou um livro, né, falando do berimbau brasileiro e tal. E esse professor te convidou convidou a sua banda para fazer essa apresentação, né? Convidou o Berimbau. E de lá vocês fizeram outras apresentações. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa experiência, assim, de tocar nos Estados Unidos, se essa foi a primeira experiência nos Estados Unidos, que eu sei que vocês voltaram lá outras vezes, não foi? Sim, foi por meio mesmo de uma pessoa muito bacana, né? Um amigo, que é o Eric, que é um professor de uma universidade de Connecticut, e ele é um pesquisador, né? Me fugiu aqui o nome. Aqui, aí tá chegando também a Marcela Rodrigues, que entrou aí agora também, né? Que é uma das vocalistas aí do Berimbau. Tá aí essa descarada. Menina danada. Vi que o Lobo também tá presente. Eu vi ele subindo aqui, ó. Salve, Lobo. O vocal aí. O Léo, fica à vontade. Aqui é a casa de vocês, viu, gente? Eu tô sozinho aqui, mas eu tô com vocês. Pelo amor de Deus. E vocês estão comigo. Essa história dos Estados Unidos foi interessante porque ela parte de uma pesquisa, né? Desse pesquisador, que é um como é que é o nome? Acho que é musicólogo, né? Que esse Eric. E aí ele queria saber mais sobre o berimbau, né? Aí, ó, aí tá o Léo Pires aí, ó. Etnomusicólogo. Exatamente. Eu tô aqui com meu óculos envergando. O Léo Lobo tá ali mandando uma estrelinha. Você gosta de estrelinha, né? Descarado. E aí esse camarada foi interessante, foi uma pesquisa, ele encontrou com o Berimbau, a gente estava fazendo um show, acho que foi em 2001, em Salvador. Aí ele me entrevistou depois do show, assim, que ele estava querendo fazer uma pesquisa sobre o arco musical, o Berimbau. E aí eu dei para ele, né, essa entrevista, ele gravou. E quando foi 2011, né, ele entra em contato, né, comigo, que tinha um projeto lá nos Estados Unidos para levar a banda, que queria que a gente apresentasse em algumas universidades. Aí a gente foi bem interessante, assim, porque tinha também os cursos, né, as palestras, né, às vezes era um show, assim, meio que workshop, assim, né, que era bem legal. Teve um... Tem uma vocalista aí, ó, querendo entrar na parada, ó.
tô querendo pegar o lugar de ninguém, mas se tiver um espacinho para mais uma vocalista, eu tô na área. É a Li ou Li? Não, aqui tem espaço para todo mundo. Ô, gente, essa banda já teve tanto vocalista, então se entrar mais um, não vai fazer diferença nenhuma. Pode entrar, Lili. Fala que ele é o louco aí. E aí foi massa, você nos Estados Unidos, que a gente foi 3 anos consecutivos, assim, foi 2010, 11, 12, e sempre tocando, assim, apresentando mais nesses espaços educativos, assim, nas universidades dos Estados Unidos. Então era bem interessante, assim, que tinha toda uma coisa mais didática, assim, o cara estudou o berimbau todo, essa coisa dos tambores, do berimbau, das cantigas, ele fazia uma apresentação, sendo aqueles data show na universidade, todo mundo olhando pra gente assim, eu só no How Are You e tal. Então foi muito massa. Assim, então foi essa experiência nos Estados Unidos, foi bem legal, assim. Apesar que na Europa é massa porque os países são tão próximos dos outros, assim, então a gente teve para a Europa também, se não me engano, foi 4 ou 5 turnês, o Ronilson pode afirmar isso aí, que ele estava em todas, assim. Então, não... Mas foi ralação, assim, as coisas de Europa, todas as turnês foram... Eu me lembro que a segunda a gente ficou 40 dias na Europa, vivendo dentro de um ônibus. Era um ônibus... Dentro de um ônibus? Dentro de um ônibus. Caralho, viajava vários países dentro de um ônibus, a gente comia dentro do ônibus, a gente dormia dentro do ônibus. Essa foi cansativa. Lembrando que a primeira ida nossa para o Estado, deixa eu ver se foi a primeira para o Estado, não. A primeira ida nossa para a Europa, na verdade, foi de boa, foi em 2004. 2004, o vocal era o Tom Nascimento, nosso querido. Tom Nascimento. Nós fomos para Berlim, no Festival de Cultura em Berlim. A gente foi de boa, foi super bem, ficamos no hotel lá daquele cheio de estrelinha, então foi massa. Mas quando a gente voltou no segundo ano, foi uma ralação, que o Ronilson lembra disso. A gente nem era ônibus, era uma van, e a gente viajando ali por vários... Vamos ver se o Ronilson falando aí. A memória aqui você já sabe. A memória aqui você já sabe. Isso é ruim de memória. Ele é ruim de memória? Não presta, não. E aí, ele fala que eu que sou bom. Ele fala que eu que sou dinossauro, eu que lembro de quase tudo. E aí, essa turnê na Europa, a segunda, cara, foi uma ralação, foi numa van, cara. A van apertada, com o motorista, um alemão, gente boa, e o cara... eu me esqueci o nome desse camarada, o Ronilson vai lembrar. Um cara muito gente boa, um cara mais novo, e era uma van apertada, cheia de instrumentos, com backline também junto, todo mundo apertado. Eu lembro que a gente tava naquelas estradas assim, todo mundo cansado, aí quando ele parava numa parada assim, né? Na estrada, a gente descia assim da van e já caindo pelo chão, deitando na grama, que era verão, num cansado. Foi pauleira, cara. Nossa. Foi uma turnê, só que a gente foi presenteado assim no final, cara, no último dia do show. Foi uma coisa magnífica, que foi um show no alto da montanha, um show tipo Woodstock, assim, naquele perfil de Woodstock, assim, né? O povo todo riponga e tal, na montanha, tudo liberado e tal, aquele palcão. A gente fez um show meio-dia, cara. Parecia até que era 4h20 da tarde. Não, mas era meio-dia. 4h20. Mas era meio-dia. Cara, aí você sacou, né? Aí foi meio-dia, cara. Eu saquei. E aí a gente pensou, porra, não vai ter ninguém, pra quê? Quando a gente começou a tocar o playback, tostin, skitinkum, tostin, skitinkum, todo mundo saiu das barracas assim, ó, ficou assim, umas 5.000 pessoas na nossa frente. O pau quebrou, o sol rachando, o pau quebrou. Foi um show assim pra mim, um dos melhores da minha vida, assim, do Berimbau. Eu me recordo que a gente saiu desse show, aí nós fomos tomar banho num córrego lá embaixo, a gente comeu, entramos na van e voltamos para o hotel para ir para o Brasil, para voltar para o Brasil. Foi assim, uma felicidade de missão cumprida, que foi sofrida essa turnê, sacou? E no final a gente é presenteado, a arte nos proporciona esse grandioso show. Então foi lindo, assim, coisa da arte. Ô, mestre, agora entrando um pouco aí no seu processo de composição, e o processo de composição junto aí com a banda, eu queria que você falasse um pouco sobre uma faixa, cara, chamada Globalização,
que você faz referência aí ao Milton Santos, que eu achei muito interessante, que ele tem um livro, eu tive contato com esse livro e ouvindo a música, e tem até um documentário no YouTube sobre o Milton Santos, muito interessante também. Então, essa composição fala sobre a questão da globalização e, né, a mão de obra escrava no século XXI, na Ásia. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa música e sobre o processo de composição, que eu vi que vocês fizeram uma pesquisa e tal. Fale um pouco pra gente. Sim, sim. Foi um momento assim muito de uma profunda reflexão, né? Que a gente estava assim, me recordo que Ronilson e eu, a gente estava muito bem juntos assim nessa construção assim do álbum Lamparina, né? Que ele começa a surgir ali em 2012, né? E a gente conclui ele em 2016. Em agosto de 2016 a gente lança esse álbum, né? E aí eu me lembro que eu estava lendo um livro na época, né, de Milton Santos, chamado Por uma Outra Globalização, né, que é o grande livro dele, assim. E aí eu li esse livro e passei esse livro por Ronilson e falei com o Ronilson, esse livro é muito interessante, né, eu já tinha um contato, já havia falado de Milton Santos, né, e também meu filho, também o Maruan, sempre foi um menino muito estudioso, tanto é que hoje está aí, né, fazendo seu mestrado em filosofia, sempre foi um guri assim, que sempre gostou de ler essas coisas mais, de um pensamento mais profundo. Aí também a gente começou a pesquisar e saber mais sobre Milton Santos. Aí eu falei, Ronilson, pô, esse livro aqui é muito massa, o tema dele, Milton Santos, essa figura, um homem negro que veio do interior da Bahia e talvez o maior geógrafo do planeta, né? E tem uma história muito bacana. Aí eu falei com o Ronilson, eu até comecei a escrever aqui uma letra aqui sobre, né, essa globalização que ele entende ela enquanto fábula, que é nos apresentado enquanto fábula. Foi o que aconteceu na década de 90, no Brasil foi isso. Pela a globalização mídia e tal. foi nos apresentado enquanto fábula, porém ela é perversa. Aí eu comecei a escrever uma letra, passei o livro para o Ronilson foi ler o livro, começou a pesquisar também mais o Milton Santos, né, no YouTube. Aí o Ronilson um dia falou assim, poxa, né, Batiba, acho que eu fiz uma letra aqui, já com a melodia, em cima do tema, sempre em cima do Milton Santos. Ele foi e cantou essa música para mim. Ele tinha compôs a letra. Eu falei assim, caraca, velho, parei de escrever a minha, que a sua é genial. Aí eu fiquei apaixonado, né? Para mim é uma das músicas mais expressivas, né? Mais bem pensadas assim do Berimbau, é uma das minhas preferidas, na verdade. E aí a gente trouxe esse tema assim para essa discussão, assim, foi interessante que a gente conseguiu. O que foi bem massa para a gente, que essa canção, esse pensamento em cima dessa globalização, essa música ela foi muito trabalhada por vários professores pelo Brasil. Ela virou tema mesmo de didática mesmo escolar em universidades, né? Em escola. Então a gente recebia vários e-mails, né, de professores e professoras que estavam usando essa cantiga, né, enquanto tema para discutir ali com seus alunos. Não só a globalização, mas também desde 2002, quando a gente lançou também o Black Brother, né, foi também tema. Black né? Brother. É pesado, essa é show também. Foi temática escolar. Então a gente sempre teve essa coisa, e a gente nunca pensou assim, na nossa música com essa finalidade, não. Da mesma forma que a gente não pensou querer entrar dentro de uma grande gravadora para a gente mudar nosso som, a gente não pensou também em fazer canções para atingir o espaço educativo, não. A gente sempre expressou aquilo que a gente é e que a gente acredita. Então, refletiu dessa forma. Show de bola. Olha quem entrou aí, mano. Thomas Medeiros, grande Bulldog, entrou aqui na live, tá mandando um salve. Falei de você aqui agora, mano. É o cara que fez aí a ponte, comércio negativo. O Bulldog é um cara de grande respeito, assim. A gente tocou muito, assim, no final dos anos 90, lá em Viçosa, lá no Jarbinha, né? Ele tinha uma banda de reggae. Rasta Joint. Exatamente, é isso assim, né? Rasta Joint que voltou aí, fez um vídeo massa da pesada, conjuntando a galera aí na quarentena, cada um num cantinho, soltaram o reggaezão lá. Um salve pro parceiro,
grande Bulldog, Thomas Medeiros na área. Vamos aproveitar o embalo aqui, vamos mandar um salve pra galera que tá participando. Manda um salve. Tô vendo aí a Thais aí. Aí, Rodrigo, especial for you aí, ó, Thais. Beijo pra você, pessoa muito querida. Chove coração, gente. Põe Chove o coração. Cadê os corações, aí, gente? Deixa eu ver mais quem tá aqui. O Glauber. Uma galera da pesada participando aqui junto com a gente. Peraí, deixa eu ver mais quem. O Glauber, quem que é? O Calixto? Só para ver se é o Calixto. Deixa ele dar uma... Glauber Roger, que tá aqui. Glauber Roger. Deixa eu ver mais quem tá aqui. O André Luiz, o Thales Dutra, parceiro Thales Dutra, João. Enfim, uma galera da pesada. O Marcelo, Xing Ling, lá da produtor da banda Casaca. Salve, Marcelo. Xing Ling, banda Casaca, uma banda muito massa, já tocamos junto. Uma vez a gente fez um grande show que foi de arrebentar. O Ronilson lembra disso. Acho que o Léo Pires também estava. Foi no final dos anos 90, foi em 99 ou 2000, aqui no Lapa Multishow em BH. Foi Casaca, Berimbau e Nação Zumbi. Foi uma porrada. Eita, porrada! Casaca, Berimbau e Nação Zumbi. Fechou o bonde aí da pesada. Sonzeira. Isso foi em Belo Horizonte, velho? Foi em Belo Horizonte, no saudoso Lapa Multishow. Muito massa. Exato. Olha só, Vini, eu queria dar uma ideia aqui também. Aí o Léo tá aí falando que lembra. Ele é o Pires, eu vou te falar isso aí, meu filho. Aí o Ronilson também lembra. Tá o Ronilson aí também. Geleia Oficial. Geleia também tá aí sempre acompanhando aí, né, a nossa história. Eu queria dar uma ideia aqui, é o seguinte, sabe o que eu tenho percebido assim? Quando você me convidou para essa live, na verdade, você tinha me convidado para fazer uma história lá no meu perfil, né? Você está acompanhando lá também a minha história com a capoeira e a relação com o berimbau e tal. Aí eu disse com você, não, bora fazer no berimbau, que você é um cara massa, você é músico, nos representa também e tal. Vamos fazer lá para a gente dar um movimento também e tal. E eu, nesse processo todo de quarentena, na minha vida, se não me engano, até hoje, nesse processo de rede social, acho que eu fiz, esses anos todos, acho que eu fiz 4 lives na minha vida, que eu falei para você isso. Eu não sou uma figura da live, eu não me sinto muito confortável. Estou honrado aqui, então. Eu estou entre os 4 aí, ó, que beleza. Mas é sério mesmo, né? As pessoas que me acompanham sabem disso, assim. Mas eu queria dizer o seguinte, o que eu tenho percebido, assim, tanto aqui no... Toda vez que eu entro aqui no Instagram do Berimbau, eu vejo todo mundo fazendo live. Isso, cara, fragmenta o espaço. Se a gente conseguisse, sabe, assim, ser um pouco mais cuidadoso, nós enquanto artistas, sabe? A gente poderia pensar assim, essa live aqui mesmo já tem mais de uma semana que a gente está divulgando ela. As pessoas, assim, eu entro assim, tem 15 pessoas fazendo lives, e às vezes essa pessoa faz live todos os dias, isso fragmenta a parada, isso perde, sabe? Então você acaba... É um espaço também competitivo, que eu não quero interpretar assim, porque cada um faz o que quiser, mas isso não isso é paia, tá ligado? A gente poderia ser mais cuidadoso. Fulano vai fazer... Igual tem na roda de capoeira, pô, fulano fazer uma roda, um evento dia tal, eu não vou fazer não, vou ligar para ele fazer dia tal. Fica uma coisa organizada, aí não tem essa coisa em cima da outra, assim. Enfim, é um pensamento que eu tenho, assim. Por isso que eu não fico fazendo live lá no meu perfil, porque eu vejo tanta live, que eu falo assim, que eu vou fazer live pra quê? Já tem tantas. Se eu ficar quieto em casa... ainda mais com isso, do isolamento e tal, geral disparou a fazer live. Esse programa mesmo, a gente está com ele na internet, através de live, tem mais de 3 anos já. Aí, esse processo de isolamento acumulou essa galera toda fazendo live, e concordo com você. Aqui em Ponte Nova mesmo, a gente fez essa onda de tentar organizar os músicos aqui para poder dividir as lives e não fragmentar o público. Mas aí eu já ia te pedir exatamente isso aí, cara. Aproveitar o momento para você fazer um som pra gente aí. Manda aí, cara, um som pra galera. Bota esse berimbau. É o coraçãozinho subindo e o berimbau mandando ver aí. Manda ver. Chove o coração. Chove o coração. Quer ver? Se chover o coração, chove o coração. Chove o coração, gente. Mas ninguém vai apertar o trem, não. Olha.
Ah, apertou o coração. La vie, bidonville, c'est la vie. C'est la vie, bidon, c'est la vie. Maison sur maison, qu'on appelle bidon. Maison sur maison, qu'on appelle bidon. C'est la vie, bidonville, c'est la vie. Maison sur maison, qu'on appelle bidon. Berimbau é um instrumento orgânico, né? Instrumento orgânico, esse contato da barriga, por isso que é berimbau de barriga, né? Vem do ventre, né? Vem de África. Né? Eu vi aquele documentário seu com a entrevista com o Valdemar da Liberdade. Achei aquilo ali tá pesado, um resgate assim fantástico. Aquilo ali é para capoeirista e pessoas que têm interesse, pessoas apreciarem daqui a 100 anos. E eu vi você fazendo uma parada aí, você fala muito, o Valdemar falava muito disso, né, do movimento do berimbau, de entender que uma roda era boa pelo movimento do berimbau. Eu achei muito interessante que aí ele vem falando que o lance da capoeira tá mais engessado, assim, né, do berimbau parado, que não é uma capoeira boa, né, não tá com axé ali a parada. Aí eu vi você fazendo essa onda aí com berimbau e lembrei desse trecho, dessa entrevista com o Valdemar. E você fez esse trabalho com outros capoeiristas na época também, de entrevistas, assim? Sim, eu sempre fui curioso, assim, né? Tentar entender e saber um pouco mais desses saberes populares, assim, né? Eu, como eu não consegui, de repente não quis ainda fazer, né, uma formação acadêmica, que muitas vezes eu fico querendo, até falei com o Oruan, Oruan, me escreve lá no Enem que eu vou tentar de novo. Já tomei 4 pau nessa porra do Enem. Esse ano eu vou passar. E aí, então, eu sempre fui assim, né, tive uma tendência também por esses saberes populares, assim, sabe, desde criança, né, me sinto privilegiado, que sempre minha mãe era uma mulher que trabalhava muito dentro de casa, cuidava da gente, da família, mas era uma pessoa cantante também, né, uma pessoa que cantava muito, contava histórias. Minha mãe, tirando água da cisterna, né, que é a cisterna de 30 metros de profundidade, ela tirando a água ali, cantando as cantigas delas, o balde subindo, aí eu ficava ali presenciando tudo aquilo assim. E aí eu sempre tive, desde criança, tive esse interesse, assim, né? Foi despertado em mim toda essa manifestação, assim, dos antigos, eu diria, né? Minha avó também era um ser também cantante, quando eu ia para a roça, Conceição do Mato Dentro, ela estava lá com o pilão dela, socando a paçoca dela, e sempre cantando canticos do Catopê, da Marujada, que ela participava lá em Conceição do Mato Dentro. Então, eu acredito que todas essas manifestações, elas foram entranhando em mim, e eu, né, joguei para fora essa minha rebeldia com a arte na periferia, um pouco mais engajada, pensando um pouco, né, nas pessoas, na comunidade.
E o Berimbau, ele é fruto de tudo isso, assim, né? E mais também as influências também dos outros integrantes que foram chegando e foram trazendo, e foi uma somatória, assim. Por isso que é um projeto o Berimbau. O Berimbau não é uma banda de música, ele é um projeto. Sim. Porque ele nasce dessa real, né? Às vezes as pessoas falam assim, poxa, negativo, cadê o Berimbau? Vocês não estão tocando, a gente não precisa tocar não, brother. O projeto fica quieto. O projeto, ele pensa, ele reage de outra forma. Aí. Tá? A gente vai tocar no momento que a gente entende que é um momento. Porque uma banda, cara, igual o Berimbau, tem aí, sei lá, 26 anos, nasce em 96, é mais ou menos 26 anos, né? 24 anos. Uma banda, então, cara, tem que ter um todo cuidado, né? Hoje o mercado, cara, olha quantas bandas tem, quantos grupos tem, quantos projetos tem. Então, eu particularmente, eu venho acompanhando o mercado, vendo o que está acontecendo nessa música mais aqui. Então, eu fico tentando enxergar a banda do mercado. Então, às vezes, eu tento ser mais cuidadoso, cauteloso, para não... Eu odiaria forçar uma barra com Berimbau. Então, eu prefiro respirar do que pisar com força na frente. Então, acho que as coisas têm o seu tempo. Então, eu encaro isso enquanto um projeto. Assim. Por isso que ela está aí até hoje, porque a gente resiste assim, a todas essas mudanças, né? Essas alterações que o mercado fonográfico vem nos apresentando. Né? Pouco tempo atrás era uma coisa do rap muito forte, já vê que hoje já não é mais. Então, vai alterando, assim, sacou? Então, a gente vai entendendo o nosso caminho. Falar nisso, assim, a gente fez uma gravação ano passado aqui no nosso espaço, na Lamparina, ao vivo, né? A gente gravou 4 músicas, né? 4 músicas. Ô, mestre, deixa eu só te cortar só um pouquinho aqui, porque é o seguinte, o Instagram, ele dá um tempo determinado aqui pra gente, a live, ela deve encerrar. Eu vou voltar para você continuar aí a partir desse raciocínio e a gente encerra, beleza? Que aí eu finalizo aqui, porque senão vai cortar no meio do seu raciocínio aqui. Beleza? Tá bem. Vou encerrar e vou te chamar aí agora. Tranquilo? Tá bom. Tô por aqui esperando. Lembra aí que a gente vai voltar agora. Pera aí.